Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo fazem uma operação na região da Cracolândia. O Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento histórico do primeiro réu pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No mês de conscientização da doação de órgãos, uma ação do Hospital Universitário de Uberlândia ajuda a reduzir a fila de espera por um órgão. E ainda, hoje é o Dia Nacional do Frevo. O ritmo reina no Carnaval de Pernambuco, mas também faz parte da cultura do estado durante todo o ano. Quinta-feira, dia 14 de setembro, agora no Brasil TV. A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo fizeram uma operação na região da Cracolândia, no centro da capital. O objetivo é aumentar a segurança num local tão complicado da cidade. Hoje, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana chegaram cedo para uma operação para combater a violência. Além das operações como a de hoje, as secretarias de segurança pública do município e do estado instalaram diversas câmeras de segurança para monitorar a região. Elas fazem parte do Smart Sampa, um programa de vídeo monitoramento da Prefeitura da capital, que deve custar R$10 milhões por mês. A promessa é instalar 20 mil câmeras com reconhecimento facial em 1 ano e meio. 200 já foram instaladas, mas pelo menos 11 delas foram furtadas. Na semana passada, o SP2 mostrou o furto da primeira câmera na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões. Essa foto mostra 2 homens pendurados no poste e 3 funcionários da assistência social assistindo à movimentação. De lá para cá, na mesma esquina, mais 2 foram levadas. Essas imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem pendurado no poste tentando destruir uma outra câmera na região da Santa Ifigênia, que tem sido uma das mais afetadas pela insegurança. O fluxo de usuários de drogas tem se concentrado na Rua dos Gusmões. Quando escurece, eles vão para um ponto perto da Rua Santa Ifigênia. Os comerciantes reclamam que durante a noite, quando eles estão aqui, deixam muita sujeira e a limpeza demora para passar na manhã seguinte. Hoje, por exemplo, já era metade da manhã e o trabalho ainda não tinha sido concluído. E ainda tinha muito lixo para ser retirado das ruas. A limpeza, para você ver, horário 10 horas da manhã, porta da loja nossa aqui está fechada. Por quê? Está esperando eles limpar para a gente abrir a loja. Mesmo com todas as medidas adotadas até agora, os trabalhadores daqui ainda reclamam que, na prática, pouco melhorou. Comércio zero, entendeu? Aí, dá uma olhada. Como é que o cara vai entrar aqui para comprar alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lojas fechadas. Shopping aqui, galeria, ó. Tem 50 lojas aqui, ó, tudo fechado, não pode trabalhar. Solução tem que ter, cara, mas desse jeito aí, para nós aqui não está resolvendo nada. Por enquanto, entendeu? Não estou vendo nada de positivo. Se não é os lojistas que correm atrás, a coisa está pior. Ainda é bem perigoso andar por aqui, principalmente na parte de 5 horas, que é quando eles começam a aparecer. Aí a gente vai embora com medo, né, que eu trabalho aqui, a gente vai embora com medo, inseguro, tenta ir mais rápido e tenta evitar passar por eles. A menos de 1 quilômetro dali, ontem à noite, policiais militares foram chamados para conter uma invasão a um prédio particular que estava abandonado, na Avenida Vieira de Carvalho, na República. Em um evento durante a manhã, o prefeito Ricardo Nunes disse que o vandalismo contra as câmeras na região central mostram que o Estado está no caminho certo. A questão das câmeras do Smart Sampa, são 11 que já foram depredadas. Isso demonstra que a organização criminosa, os criminosos estão sentindo o peso do Estado em poder agir para combater essa situação. Eu e o governador Tarcísio estamos convictos e comprometidos em não desistir em nenhum momento para fazer o combate aos criminosos que fazem o tráfico de drogas ali e, paralelo a isso, de darmos o atendimento médico para as pessoas poderem se tratar. A Prefeitura de São Paulo disse ainda em nota que as instalações das câmeras estão em fase inicial e os equipamentos que estão sendo fixados devem entrar em operação a partir do mês que vem e que a empresa contratada é responsável pelos reparos, manutenção ou substituição das câmeras quebradas ou furtadas. Na operação de hoje, 19 pessoas foram detidas e foram levadas para averiguações na delegacia.
O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o julgamento do primeiro réu pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Por 8-3, o STF condenou o réu por 5 crimes, com pena de 17 anos de prisão. A sessão foi retomada pouco antes das 10 da manhã, com os votos dos 9 ministros que faltavam. A maioria decidiu pela condenação do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, que está preso desde o dia 8 de janeiro. Hoje, os ministros Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carme Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram o voto de ontem do relator Alexandre de Moraes para condenar o réu por todos os crimes, os 5 crimes apontados pela PGR. São eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos qualificados pela violência e graves ameaças e deterioração do patrimônio tombado. No dia dos ataques, o réu postou vídeos nas redes sociais em que aparece no plenário do Senado. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin tinha proposto um cálculo diferente da pena, de 15 anos de prisão. Mas a maioria confirmou a pena em 17 anos, com pagamento de multa e indenização por danos morais. Hoje, as divergências foram dos ministros André Mendonça e Luiz Roberto Barroso. Eles foram contra a condenação em um dos crimes. Mendonça foi contra a condenação por golpe de Estado e Barroso desconsiderou a acusação violenta do Estado Democrático de Direito. Ontem, o ministro Nunes Marques já tinha condenado o réu por 2 crimes, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Ao todo, a PGR apresentou mais de 1.300 denúncias contra pessoas acusadas de participação nos atos. A expectativa é que todas sejam julgadas até o fim deste ano. Os ministros voltaram a se reunir à tarde para o julgamento de um outro réu. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, fez hoje uma operação em municípios maranhenses para combater um grupo criminoso que está envolvido na inserção de dados falsos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vargem Grande e Urbano Santos, no leste do estado. O principal alvo da operação foi o município de Urbano Santos, investigado por suposto desvio de verbas federais. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a maio do ano passado, o município recebeu mais de R$1.700.000 de verbas federais que eram destinadas a tratamento de reabilitação pós-Covid-19. A suspeita é de que, para garantir essa verba, o município, que tem cerca de 33.400 habitantes, tenha inserido dados falsos de atendimentos no Sistema Único de Saúde. Urbano Santos teve pouco mais de 1.800 casos de Covid, segundo o Ministério da Saúde. Desses, 891 pacientes teriam precisado de reabilitação. O problema é que no sistema do Ministério da Saúde constam 81.000 atendimentos de reabilitação pós-Covid. É como se cada um desses pacientes tivesse passado por 90 sessões de fisioterapia. Outro dado que chama a atenção é que o município tem apenas 3 fisioterapeutas para atender 81.000 pacientes em 5 meses. Cada um deles teria que ter feito 270 atendimentos por dia. É uma conta que não fecha. Segundo o Ministério da Saúde, Urbano Santos teve a 3ª maior produção de tratamento pós-Covid do país. Foi constatado ali no decorrer das investigações que não havia, que na realidade havia uma incompatibilidade entre os procedimentos que foram realizados e o que de fato foi feito na prática, justamente por essa tamanha desproporcionalidade no informe da produção, pela questão mesmo da inserção falsa de dados que gerou uma supernotificação da produção ambulatorial no município. 2 servidores foram afastados das funções, a pessoa que era responsável pela inserção dos dados e a secretária de Saúde, Alice Macedo. Além de Urbano Santos, outros municípios maranhenses estão na lista de investigados. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a maio
maio do ano passado, o Maranhão recebeu mais de 19 milhões e 700 mil reais de verbas federais. Cerca de 93% de toda a verba federal destinada para o país para tratamento de reabilitação pós-Covid-19. Regina Souza, de São Luís, para o Brasil TV. Ainda no Maranhão, a polícia tenta capturar, na região do Vale do Pindaré, no interior do estado, um homem suspeito de estuprar uma mulher. O estupro aconteceu durante a madrugada. Além de cometer o crime sexual, o criminoso também agrediu a mulher no rosto. A polícia militar foi chamada e, ao fazer buscas pela zona rural do município, para onde há informações de que o suspeito do estupro havia fugido, encontrou um homem apontado como a pessoa que ajudou o suspeito a fugir. O homem foi preso, mas disse que, ao levar o suspeito para a zona rural, não sabia que ele tinha cometido o crime. O suspeito é Raimundo Nonato Carvalho Campos. A polícia militar procura por ele e uma foto foi divulgada. A polícia pede a ajuda da população com informações para que esse crime seja solucionado. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Os dois condenados pela morte do músico Rafael Mascarenhas estão presos depois de 13 anos. Eles se entregaram ontem à Polícia do Rio para cumprir a decisão judicial. Rafael e Roberto Bussanha estão presos pela morte do músico Rafael Mascarenhas. Pai e filho se entregaram juntos na vara de execuções penais do Tribunal de Justiça, no centro do Rio. A prisão acontece 13 anos depois do acidente que tirou a vida do jovem, que na época tinha 18 anos. No dia 20 de julho de 2010, Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, estava de skate no túnel acústico na Gávea. A pista estava fechada para manutenção. Ele foi atropelado por Rafael Bussanha, que não obedeceu à sinalização e dirigiu no túnel interditado. O pai do atropelador, Roberto Bussanha, que chegou depois ao local, tentou subornar os policiais para ocultar provas e liberar o veículo. Em 2015, 5 anos depois do atropelamento, Roberto e Rafael foram condenados, mas recorreram. Em 2016, as penas foram reduzidas e convertidas para a prestação de serviços comunitários. O Ministério Público e a família do músico recorreram e foram ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ determinou que as penas fossem cumpridas em regime semiaberto e suspendeu a prestação de serviços comunitários. A defesa dos acusados recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Em maio deste ano, a ministra Rosa Weber negou o recurso e o caso transitou em julgado, ou seja, não havia mais espaço para recursos, e o processo voltou para o Tribunal de Justiça do Rio. No fim do mês passado, uma decisão judicial determinou que Roberto Bussanha e Rafael Bussanha voltassem à prisão pelo crime cometido em 2010. Os condenados agora vão cumprir a pena em regime semiaberto. Para Rafael, que dirigia o carro, são 3 anos e 6 meses por homicídio culposo, sem a intenção de matar. E para o pai, Roberto, 3 anos e 10 meses pelo crime de corrupção. Os dois podem sair para trabalhar ou estudar e dormir na prisão. Só Deus sabe o que eu passei esses 13 anos com medo que a impunidade vencesse, ela não venceu. Essa vitória não é só minha nem da minha família, é de todos nós, da sociedade brasileira contra a impunidade. Salve Rafael e salve a justiça que foi feita. A defesa de Rafael e Roberto Bussanha disse que o desfecho desse caso é inusitado e configura uma idiosincrasia do sistema penal brasileiro. Afirmou que se trata de um crime culposo que não seria passível de prisão. A gente fala agora de doação de órgãos. É que estamos no mês de conscientização da doação e, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Transplantes, mais de 40 mil pessoas esperam por um transplante de órgão no Brasil. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia fez ontem uma grande mobilização para reduzir um pouco essa fila, com equipes médicas de Brasília e de Belo Horizonte. E a nossa equipe acompanhou esse trabalho. No corredor que dá acesso às salas de cirurgia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o clima era de gratidão e ansiedade. Aqui, equipes médicas de Brasília e Belo Horizonte se encontraram para dar início a um processo de retirada e transporte de órgãos para receptores que há bastante tempo
aguardavam pela notícia de um doador compatível. É um gesto de amor. Nossa, de muito amor, uma caridade muito grande. A doadora, uma mulher de 35 anos, que teve a morte cerebral atestada horas antes do início do processo. E acreditar que a filha pode permanecer viva em outras pessoas foi o que fortaleceu essa mãe para decidir pela doação dos órgãos da filha. Só de eu saber que os órgãos da minha filha vai bater o coração em outras pessoas, os olhos em outras pessoas, isso daí está me dando muita força, né, para me manter de pé. E quero que assim as pessoas que receberam, né, que seja muito felizes e tenha muita saúde, né, e muitas coisas boas pela frente. A generosidade da jovem que faleceu em decorrência de um AVC foi característica que o irmão fez questão de destacar. Legado que ela deixou exatamente no mês em que se celebra o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Ela queria isso, ajudar as pessoas, sempre foi um foco dela, sempre ajudar. E salvar vidas, né? Por mais que a minha dor seja forte demais, a perda dela também fazendo muita falta, já que, apesar que foi ontem. Saber que ela vai estar ajudando o próximo, um pedacinho dela em muitos lugares aí. Eu me sinto um pouco mais aliviado. 5 órgãos estavam aptos para a doação: fígado e pâncreas, rins e córneas e o coração. Depois de atestada a morte encefálica da paciente, os órgãos foram mantidos em funcionamento e passaram por diversos exames, até que a equipe intra-hospitalar tivesse o ok da família para realizar essa doação. A partir desse momento, começou uma corrida contra o relógio para que as equipes viessem de outras cidades para recolher esses órgãos e levar para os receptores. De acordo com o Sistema Nacional de Transplante de Órgãos e Tecidos, 40.341 pessoas esperam por um transplante de órgãos no Brasil, sendo 23.635 homens e 16.706 mulheres. Em Minas, 3.669 pessoas estão nessa fila. O estado é o segundo do país em volume na fila de espera. Para se ter uma ideia, mais de 37 mil pessoas no Brasil esperam por um rim e 385 pessoas por um coração. O Sistema Nacional de Transplante é uma das coisas mais sérias que existe no país, que funciona, e a gente precisa acreditar e saber que a gente está podendo ajudar vidas, acreditando na equipe médica, nas comissões intra-hospitalares. É uma coisa muito séria, com muito empenho de muita gente para que tudo dê certo. E é importante também que você comunique à sua família sobre essa decisão. Bom, sábado é Dia Mundial da Limpeza e na manhã de hoje um grupo de crianças e adolescentes participou de uma coleta de lixo no manguezal do Espaço Ciência em Olinda. Oportunidade de cuidar do meio ambiente e também de aprender. Os voluntários são estudantes de uma escola particular de Carpina, na zona da Mata Norte. O grupo foi dividido em equipes, cada um com uma tarefa diferente no manguezal do Espaço Ciência em Olinda. Os menores ficaram com a missão de analisar as condições ambientais. Essa equipe acompanhou a coleta de água do manguezal, considerado berçário natural de espécies marinhas, e fizeram uma análise do pH, que é o grau de acidez ou de alcalinidade da água. Miguel, é um assunto meio complicado, acho que tu nem tinha estudado ainda na escola, né? Não. Mas deu para aprender? Sim. Qual foi o resultado? Deu para os animais ficarem e se reproduzirem. Ah, que coisa boa então, né? Significa que a água do mangue ela está propícia para a procriação de vida, seja ela crustáceos, tubarões, peixes, toda a vida, todo o ecossistema do manguezal Chico Sainz está em equilíbrio, porque o seu pH é 7 e ele é neutro. Esse outro grupo mediu a temperatura e umidade do ar ao redor e dentro do manguezal. Eles também aprenderam sobre o tipo de solo desse ecossistema. O monitor pegou uma amostra para verem de pertinho. A areia da praia é um pouco mais fina, é mais arenosa, assim, ela fica mais separada. Mais soltinha, né? E é isso aí, tá como? Tá um pouco bem úmido, parecendo lama, e não tá se soltando tanto quanto a areia da praia. Verdade, e é bem escura, né?
A gente pode observar, quando a gente olha para a própria lama, como a gente conhece popularmente, que é uma areia mais escura, tá? E a gente pode observar as diferenças. Quando a gente encontra mais próximo da margem, é uma areia um pouquinho mais clara, e próximo à água é uma areia mais escura, que indica que está sadio, que tem uma boa matéria orgânica, que tem fauna, flora, e é o ideal para a sobrevivência do manguezal. E antecipando a comemoração do Dia Mundial da Limpeza, que é no próximo sábado, dia 16, os estudantes também coletaram lixo do manguezal. Usando luvas, os jovens pegaram vários resíduos plásticos, colocaram tudo em sacos que serão entregues à coleta seletiva da cidade de Olinda. A partir do momento que a gente mostra a importância de um ambiente, a contribuição que esses ambientes, principalmente o ecossistema manguezal, fornecem para a humanidade, a gente começa a trabalhar a conscientização de preservação e conservação desses ambientes. A gente não tem o cuidado devido que a gente deveria ter com a natureza. A nossa natureza que não é apenas para matéria-prima, só para fazer produtos de mercadoria. A gente deveria cuidar dela porque ela é essencial para a nossa vida. Não só a nossa vida, mas a vida de todos os seres vivos que estão aqui na Terra. Desde aquele pequeno micro-organismo até o ser humano. A seguir, não durou nem 24 horas a lei que obrigava bares e restaurantes de São Paulo a fornecer água filtrada de graça para os clientes. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da lei da água da casa em São Paulo. Lembra? Ontem a gente falou aqui no Brasil TV da aprovação dela. Pois é, mas a Justiça de São Paulo suspendeu de forma provisória essa lei, que foi publicada ontem, e que obrigava bares e restaurantes a dar água filtrada de graça aos clientes. O garçom que quer uma boa gorjeta tenta fazer tudo o que o cliente deseja. Às vezes, dar um pouco de água de graça. Qualquer garrafinha de água você vai pagar 5, 6 reais. Então é muito caro. Mas, enfim, servindo de graça é melhor. Para a Inês, que tem uma cachaçaria, servir água de graça deve ser uma gentileza. Há 2 semanas atrás, a pessoa pediu um copo com água, o meu atendente serviu, ainda pediu limão espremido. É só botar açúcar, virou limonada. Então eu vou viver de doação de produtos, sendo que eu pago cada caixa de limão, eu pago açúcar, eu pago água. O governo de São Paulo publicou ontem a lei aprovada pela Assembleia que obriga bares e restaurantes a servir água filtrada de graça. A legislação determinava ainda que os estabelecimentos coloquem uma placa, um cartaz, falando sobre essa obrigatoriedade. Mas em menos de 24 horas, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a nova regra a pedido da Confederação Nacional do Turismo. Nós não concordamos que isso seja obrigatório. Nós entendemos que é válido que o restaurante que entenda por bem que ele possa fazer até como política de marketing dele, uma coisa interessante para ele. Na decisão da Justiça de São Paulo, que é provisória, a juíza escreveu que o argumento da CNTUR é relevante. Citou ainda outra decisão similar do tribunal no ano passado, que derrubou uma lei municipal da cidade de São Paulo, que também obrigava bares e restaurantes a servir água filtrada de graça. São Paulo não é o primeiro estado a tentar obrigar esse tipo de atendimento. No Rio de Janeiro e em Sergipe, servir água de graça é uma obrigatoriedade há alguns anos. As discussões sobre as leis paulistas seguem na Justiça. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a maior preocupação é com o aumento de custos dos pequenos estabelecimentos. Tem os custos, né, de lavagem de copo, de jarra, de manutenção do filtro que vai ser usado mais, né? E o que está incomodando o nosso setor é a obrigatoriedade de servir isso, dessa intervenção do Estado dentro do negócio. Em nota, no fim da manhã, o governo de São Paulo disse que ainda não tinha sido notificado sobre essa decisão liminar da Justiça. E hoje, dia 14 de setembro, é o Dia Nacional do Frevo. E em Pernambuco, claro, tem festa no Paço do Frevo, um espaço dedicado a preservar essa tradição. A Camila Torres foi até lá e mostra pra gente. Para celebrar a data, o museu dedicado ao frevo está de portas abertas para receber o público de graça até 9 da noite. Aqui dentro do Paço do Frevo, os visitantes podem conhecer mais sobre a história, as curiosidades
do frevo e podem também aprender a dançar e tocar frevo. Aqui, ó, as pessoas pegam os instrumentos de percussão das orquestras que animam os nossos carnavais. A data, 14 de setembro, é o Dia Nacional do Frevo, também para homenagear o jornalista pernambucano Oswaldo de Almeida, que ajudou a divulgar e popularizar a palavra frevo. Aqui em Pernambuco, a gente também celebra o frevo numa data estadual, o 9 de fevereiro, porque frevo é para ser celebrado sempre, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil e no mundo, porque frevo é patrimônio imaterial da humanidade, título concedido pela Unesco em 2012. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.